Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida diante deste dia, seja ela amanhã, tarde ou noite, que possamos juntos sermos ministrados pela palavra de Deus. Antes de eu compartilhar contigo, eu estava meditando nela. E como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom trazer para as nossas vidas a direção do Espírito Santo de Deus. Que diante deste momento, naquilo que você estiver fazendo, que você pare aí por um breve tempo. Hoje nós leremos 1 Pedro, capítulo 3. E eu gostaria que você me acompanhasse. Você que tem a sua Bíblia de uma forma tradicional, você que tem a sua Bíblia de uma forma digital, mas acompanhe comigo a clareza que o Espírito Santo ele ministra aos nossos corações diante deste momento. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 a seguir, diz assim: Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, nos cabelos trançados e joias de ouro ou roupa fina. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-me com honra, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida. De forma que não sejam interrompidas suas orações. Quanto aos mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida
e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam o bem, busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês foram zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa reputação, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há um tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente os dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvos por meio das águas. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não há remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. E Ele está, e a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Maravilhoso é compreender a palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele continua a orientar a igreja, eu e você, como é que nós devemos de nos comportar. Ele fala primeiramente a família, a esposa, o esposo. Quais devem ser os seus comportamentos? De que forma nós devemos agir? De que maneira nós precisamos proceder? Tanto no papel da esposa, como no papel do marido. E algo que me chama muita atenção, algo que realmente veio ministrar o meu coração, é que se as mulheres, presta atenção, se as mulheres elas quiserem viver a promessa
das bênçãos do Senhor, como foi descrito para Sara, elas precisam seguir a orientação da palavra de Deus. Porém, vós maridos, nós esposos, se nós queremos sermos ouvidos por Deus, olha só, se nós queremos ser ouvidos por Deus, nós precisamos tratar bem a nossa esposa. Eu sempre falo em minhas pregações, a minha primeira igreja é o meu lar. Os meus primeiros membros são a minha esposa e os meus filhos. Diante da congregação dos santos, diante do templo, do tabernáculo, diante da membresia ou daquela reunião, do culto, eu simplesmente vou espelhar aquilo que eu vivo dentro do meu lar. Por que muitas das vezes existem homens ao qual adentro diante de um culto e saem mais vazios do que adentraram? Porque lá dentro eles querem se derramar. Lá dentro de quatro paredes, eles querem demonstrar a sua adoração a Deus. Porém, por não viverem a palavra de Deus, eles não são cheios naquele lugar. Por isso eles saem mais vazios do que entraram. Eu não posso viver um estilo de vida dentro do meu lar e viver uma fantasia dentro da igreja. É incoerente, é antibíblico. Eu não vou conseguir desfrutar do melhor de Deus se eu viver uma cidadania dupla espiritual. Diante da minha casa, eu não demonstro o valor pela minha esposa, eu não demonstro o amor pelos meus filhos. Dentro da minha casa, eu sou uma pessoa cruel. Dentro da minha casa, eu sou uma pessoa estúpida. Dentro da minha casa, eu sou ignorante. Mas lá dentro da igreja, eu me porto como um santarrão. Lá dentro da igreja, eu sou o espelho da santidade. Não tem como viver uma vida de fantasia, uma vida de máscara. Por isso, muitos homens caem na fé. Por isso, muitos homens não conseguem viver uma vida diante do altar de Deus. Conheço muitos homens que foram relevantes diante da história, que foram chavões, que brilhavam, porém decaíram de uma forma tão estrondosa. Por quê?
porque viviam uma vida de fantasia. E algo que eu tenho aprendido com o meu pai, desde a minha infância ele ministrou uma palavra ao meu coração. Quando eu estudava, depois no meu trabalho, quando comecei o ministério, no período da minha empresa, no conceito da minha família quando constituí. O meu pai falava: filho, é um passo de cada vez. O crescimento, ele é um passo de cada vez. Por quê? Porque eu serei lá no altar aquilo que eu for aqui dentro. Eu serei na congregação aquilo que eu for na minha casa. É exatamente esse ensinamento que em primórdio, em primeiro lugar, o apóstolo Pedro nos traz diante deste capítulo 3. O segundo ensinamento que nós podemos ver é que realmente nós precisamos sermos fiéis a Deus. Deus, ele é onipresente. Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipotente. Onipresente, ele está em todo lugar. Onisciente, ele sabe de todas as coisas. Onipotente, ele tem todo o poder. Eu não posso enganar a Deus. Eu engano a mim mesmo, achando que estou enganando a Deus. Existe um livro que eu estou... Opa, deixa eu tirar minhas marcações. Lendo pela segunda vez. E esse livro vem falar sobre líderes e lealdade. O princípio da lealdade e deslealdade. E além de eu ser leal ao meu líder hoje, pastor Danilo Oliveira, além de eu ser leal ao meu bispo, além de eu ser leal ao meu pai, além de eu ser leal à minha esposa, à igreja, acima de tudo isso, acima da liderança constituída por homens, eu preciso ser leal a Deus. Eu preciso realmente me entregar a Deus de todo o meu coração. Mais uma vez, eu te oriento. Não tenha uma dupla cidadania espiritual. Querer ser alguém que você não é. Busque de Deus um coração contrito e quebrantado. Busque dele realmente a direção do teu Santo Espírito. Busque dele realmente viver em santidade. Pastor, mas é difícil viver em santidade. Mas não é impossível. Nós vimos que o apóstolo Paulo anteriormente, ele orienta: sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,
16. Busque a viver esta verdade em sua vida. Que este capítulo 3 possa refletir as suas ações diante deste dia. Que este capítulo 3 possa ser uma orientação para a sua vida dentro da sua casa, na sociedade e diante da igreja. Viva uma vida plena na presença de Deus. Em nome de Jesus. Um forte abraço. Deus te abençoe.